E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez aqui no Vê Comigo Podcast. Eu estou aqui com meu amigo e pastor Paulo Alexandre e com meu amigo Robert Silva. Como sempre, a gente não gosta muito de colocar uma pauta específica, não, para não deixar muito fechado aqui a nossa conversa. Tá? A gente vai estar falando sobre alguns temas aqui que vão ser relevantes, polêmicos, e eu tenho certeza que você vai gostar. Pastor Paulo Alexandre, Robert Silva. E aí, pastor Paulo Alexandre, como é que vão as coisas? Olá, Beto. Olá, Robert. Caro YouTube espectador, que Deus te abençoe. Tá tudo bem, graças a Deus. Deus tem sido bom conosco, tem fluindo as coisas na nossa vida. E vamos ao nosso bate-papo, né? Obrigado, que Deus te abençoe e que seja edificante para você. Eu tô aqui também com o Robert Silva. Não é isso, Robert? Isso aí. E primeiro é um prazer estar mais uma vez aqui com a galera do YouTuber, como diz o pastor. Como é que é? O YouTube... YouTube espectador. YouTube espectador. E lembrando, né, Beto, que esse formato de hoje aqui, desse episódio do podcast, ele é um pouco diferente, esse formato de hoje, porque, na verdade, não vai ser uma entrevista direto com o pastor Paulo, mas vai ser um bate-papo de alguns assuntos que estão acontecendo aí, que vieram à tona nessas últimas semanas, e vai ser mesmo jogar aqui para cima e debater opiniões e debates acerca disso. Não estamos também fechando questão sobre se é certo, se é errado, é apenas um debate, e que fica aberto também para que vocês que estão aí do outro lado da tela possam dar sua opinião, falar o que vocês acham, se concorda, se não concorda, porque cada pessoa vai tirar aí as suas conclusões sobre tudo aquilo que vai ser falado aqui, beleza? Então, só para saber que hoje é um formato mais, não vou falar que é um papo de boteco, mas é como se fosse uma resenha de final de tarde, para que a gente possa debater algumas coisas aí, beleza? Pessoal, o que acontece? Às vezes as pessoas nos perguntam por que a gente não traz temas, às vezes, mais voltado para aquela teologia mais fechada, ou alguns assuntos bíblicos mais fechados. A questão é o seguinte: é porque determinados assuntos, apesar de serem relevantes, às vezes não traz tanta audiência. Então, assim, a gente está procurando mesclar os assuntos até para poder também atrair a audiência, que é muito importante. Afinal de contas, se a gente falar algo e ninguém saber que a gente está falando sobre determinado assunto, também não vai ter tanta importância nem relevância. Então é por isso que a gente sempre vai trazendo aqui tanto alguns assuntos bíblicos, mas assuntos também polêmicos, que estão em alta nas redes sociais, e é dessa forma que o YouTube às vezes procura você para poder tá entregando o nosso conteúdo. Então, o que acontece? Hoje, nós estamos num período pós-Copa do Mundo e estamos chegando no período político. A gente sabe que está perto aí, né, das eleições aí, para presidente, para governador, para deputado estadual, federal, senador, e é um momento importante para o Brasil. Só que a gente vai estar falando de algo aqui que acabou trazendo uma grande repercussão nas redes sociais e foi parar até na grande mídia, que é da pastora Renata Vieira. Bom, a gente vai estar chamando aqui um videozinho só para a gente entender o contexto aqui, e além de você ver junto com a gente, eu gostaria muito de saber a sua opinião a respeito. Vamos lá, confere comigo na tela que a gente vai falar um pouco a respeito desse vídeo. Ele vai pegar você. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Não. Ah! Você bateu em mim. Me solta. Mas você me bate a solta, velho. 2 vezes você me bateu. Velho do céu. Você me bateu 2 vezes, seu canalha. 2 vezes. Me solta. Você me levantou de manhã. Me solta. Me solta.
Não perde a razão, não. Não perde sua razão. Não. Ele é entregador. Aqui, não perde. Ele já machucou várias vezes. Você já me machucou várias vezes. A câmera tá mostrando. Você não tá batendo na mulher. O que acontece? O que está circulando nas redes sociais é que eu vou falar suposta, porque algumas pessoas não veem mais a Renata Vieira como pastora. Mas eu não vou entrar nesse assunto em questão não, para a gente destrinchar ele aqui. Vamos lá. O que está acontecendo nas redes sociais é o seguinte. Renata Vieira, me parece que comprou um sofá, pediu para que a empresa entregasse esse sofá no condomínio onde ela morava. O entregador chegou lá para fazer a entrega do sofá, estava sozinho para carregar o sofá. Segundo o que está constando aí nas redes sociais, é que o sofá não estava cabendo no elevador e ele falou que não tinha condições de levar o sofá até a residência de Renata Vieira, então ele teria que voltar com o sofá para poder pedir o dono da empresa que levasse mais pessoas com ele para eles poderem estar fazendo, né, essa entrega aí do sofá. A Renata Vieira não gostou, não queria que o sofá voltasse, e aí, segundo ela, o entregador a agrediu primeiro, e por isso ela... Começou o barraco com ele, agredindo ele novamente. Isso segundo as palavras dela. Mesmo as imagens do condomínio e algumas imagens de celular que foram gravadas por pessoas que estavam ali por perto, não mostrar em nenhum momento o entregador agredindo a Renata Vieira. Bom, vou colocar alguns pontos na mesa aqui para a gente falar a respeito. É o seguinte, em primeiro lugar, Renata Vieira é pastora, considerada pastora. Não sei se é pastora por convenção, ou se alguém a consagrou pastora, ou se ela mesma se auto-intitula pastora. Isso aí a gente não sabe. E o outro ponto é que Renata Vieira, até então, era pré-candidata a deputada estadual. E aí, pastor, já vou direcionar isso para você. Vamos lá. Uma pastora, em primeiro lugar, já deve ter uma certa conduta diferente da maioria por ser pastora. Mas pré-candidata, em período eleitoral, aí que deveria ter mais ainda uma certa, cuidado, vigilância, né? Para não deixar isso acontecer. O que o senhor acha disso, pastor? Bom, vamos lá. Caro YouTube espectador, Beto, Robert. Primeiro vamos falar da pastora Renata. A gente tem que entender o seguinte, que ter o título é diferente de ser vocacionado ao pastoreio. Igual você falou, alguém pode chegar e colocar a mão na cabeça, a pessoa pode se auto-intitular, pode até ter passado por alguma convenção, mas ter o título é diferente da vocação. A vocação do pastoreio, ela é bem clara quando diz que o homem ou a mulher, ele tem que ter amor, ele tem que agir com cautela, ele tem que ter domínio próprio, que é até o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paciência, temperança, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E você vê essas qualidades faltando nela. Não tem. Agora, quando você vai falar os pré-requisitos da vocação pastoral, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, vai deixar bem claro como um pastor ou uma pastora deve se portar. Versículo 2. É necessário, pois, que seja irrepreensível. Já não está sendo. A gente já está vendo condutas dela dignas de repreensão. Marido de uma só mulher, ou seja, casado só uma vez. A gente sabe que ela já foi casado 7 vezes. Pelo que dizem, se eu não me engano, foi ela mesma que comentou que houve uma matéria dizendo que ela tinha casado 6 vezes, ela rebateu a matéria, falou que a matéria era mentirosa, falou, vocês estão mentindo, eu casei foi 7. Então a gente já vê da listagem pré-requisitos do pastoreio, que ela já não atende alguns deles. Depois vai dizer, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a assinar. Não deve ser apegado ao vinho e nem violento, mas sim amável, pacífico e não pegado ao dinheiro. Versículo 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora.
para que não caia em descrédito. Olha só, quando Paulo vai falar das funções de um pastor, ela está completamente fora. Ela não entra na característica de nenhum deles. Qual que era a situação ideal nesse caso? Já que tem que voltar, porque a empresa errou não mandando mais pessoas, deixa voltar, entra com uma notificação no PROCON, uma notificação judicial, vá na empresa e questiona, pede o dinheiro de volta. Você tem muitos outros meios para solucionar esse problema que não traria esse tipo de vergonha ao evangelho. Porque quando vai falar, não fala da Renata, pessoa que comprou o sofá. Qual que é a primeira palavra que vem na frente? Pastora. É isso mesmo. A pastora Renata, ou seja, coloca todo o evangelho, toda a construção de uma história de alguns pastores em crédito, em xeque. Aí você pega as características de um verdadeiro pastor, que eu falei, a vocação que você tem que amar, você tem que ser apto a ensinar, tem que ser boa reputação. Tudo isso deixa de fora. Agora vamos passar pelo pré-candidato a deputado federal. Estadual, desculpa. Política, pré-candidato. O que nós esperamos de um político? No mínimo, caráter. É algo raro de se ver na política hoje, mas o que nós esperamos no mínimo é caráter. O que é caráter? É eu tratar o presidente da República da mesma maneira que eu trato o porteiro da minha casa, do prédio onde eu moro. É tratar um ministro da mesma forma que eu trato a pessoa que está fazendo bem à sociedade, que é igual o gari que está limpando a rua, que está ajudando, não está deixando sujo. Quando eu trato as pessoas de forma diferente, já mostra que é um desvio de caráter. E quem tem desvio de caráter desvia dinheiro. Isso é fato. Será que se fosse o dono da empresa, ela trataria da forma igual ela tratou o entregador? Então a gente deixar bem claro. Primeiro, para a pastora, ela já está fora de todas as qualificações que a Bíblia manda ter. Ponto 1. Ponto 2. Como uma pessoa, é uma pessoa horrível. É uma pessoa que tem desvio de conduta, é uma pessoa que tem desvio de caráter, é uma pessoa que seleciona como eu vou tratar o outro. Uma pessoa que seleciona como vai tratar o outro, eu estou afirmando, é uma pessoa ruim. Porque quando eu faço acepção de pessoas e trato um bem e trato o outro mal, eu estou literalmente dando mais vantagem a uma do que a outra. Pelo seu status, pela sua classe social. É entregador, é nada, então eu posso fazer o que eu quero. Inclusive, pelo que parece, ela deu carteirada ainda. Não. Eu sou. Ela deu? Horrível. Chegou da carteirada. Pelo que consta aí, ela nem disse que era pré-candidata, não. Ela falou, sou deputada estadual, já mostrando para ele que ela estava num nível acima, segundo ela. E assim, só fazendo uma observação aí, até onde eu vi as informações que eu obtive, ele, na verdade, não era entregador oficial, porque ele foi para ajudar o dono da empresa, que ele não era o entregador, ele foi para ajudar, levar até lá, que ele tinha uma caminhonete e foi para levar. Ele não era o entregador, por isso que ele não concluiu, que ele falou assim, não, então vou voltar e falar com isso, pensei que eu estou fazendo favor, não estou recebendo nada por isso, eu vim ajudar para entregar esse sofá e eu não vou subir, não dá para colocar, eu vou voltar, depois ele se vira e traz. E, detalhe, até onde eu fiquei sabendo, ele era PRF. Ele não é entregador, ele é PRF. Ou seja, o cara não tinha que estar ali, ele estava fazendo favor, o cara é policial, estava ali quebrando o galho de algum amigo, ou alguma pessoa, e ele sim se portou como uma pessoa, porque ele sim, se ele quisesse, ele poderia ser arrogante e dar carteirada para a irmã. Ô, queridona, eu sou policial, só olha como é que você fala comigo e tal. Não, ele ficou na dele. Então, e independente da pessoa ser, a condição da pessoa, se ela é pastora ou se é candidata, seja lá o que for, a educação ficou longe também, e a forma de comportar como pessoa, como cidadão, com tratamento com outras pessoas, porque, por exemplo, vamos supor que ela não fosse pastora, não fosse candidata a nada, e, sei lá, trabalhasse como uma pessoa como nós, uma pessoa comum. Agiu de forma errada, porque... Então, assim, e ele, nesse ponto, até onde que nós vimos, ele sim se comportou como... Porque geralmente, quando a gente vê aí na mídia, o policial ele já chegando, né?
Ele não vai aceitar certas coisas. E o cara se comportou de uma forma que, até porque ele, por conhecer a legislação, conhecer a lei, conhecer a forma que hoje, que isso é assunto para uma outra hora, mas eu acho que a violência contra a mulher tem aumentado muito, mas que tem muitas mulheres que estão aproveitando dessa situação e invertendo a situação. Tem até muitas pessoas alertando com relação a isso. Então nós temos que ter muito cuidado. E eu acho que ela tentou, de certa forma, aproveitar dessa situação, porque está sendo candidata e tudo mais. Voto. Só que esqueceu que tudo hoje está sendo filmado, seja por câmeras de prédio ou pessoas que estão ali. E conta fatos, não há argumentos. Pelo que a gente viu, o entregador, que agora o Robert está falando que ele é um PRF. Eu acho, tá? É assim, a informação que chegou, eu não sei se o Beto viu, não é? PRF, mesmo. Eu acho. Parabéns para ele. Porque ele agiu corretamente. Ele viu uma mulher, desculpa a palavra, fazendo um show histérico, tentando sair como uma vítima de uma situação, e repito, uma situação completamente desnecessária. Se não tem como subir, beleza, como subir, volta e depois eu vou na loja e resolvo, pego meu dinheiro de volta, aciono o Procon. Assim, ela tinha inúmeras formas de agir diferentes do que aconteceu. Talvez, igual o Robert falou, querendo ganhar alguns likes, querendo ganhar alguma fama, e faz esse estardalhaço, faz esse show, e tentando prejudicar o outro. Porque, pelo que eu vi ali, ela tentou prejudicar o rapaz. Porque a Lei Maria da Penha, se eu não estiver enganado, eu posso estar enganado, tá, gente? Até me corrija se eu estiver enganado, porque não precisa ter provas, basta a fala da mulher que já é levada em consideração. É isso mesmo. Aí imagina se não tem filmagem mostrando o camarada inocente. Ele poderia estar preso por uma coisa que ele não fez, porque no vídeo você vê ela acusando ele de agressão. Ela acusa ele verbalmente de agressão. E você me agrediu 2 vezes lá em cima, sempre em lugares onde não tinha câmera. Mas ela sempre fala... Deus, a câmera passando mostra que ele estava a todo momento na defensiva, tentando agir de forma correta. É por isso que eu digo e repito. Como pastora, está completamente errada. Não deveria ter o título. Não deveria ter o título pelas razões bíblicas que eu acabei de falar. E principalmente, não tem a vocação. Porque pastor é vocação. É chamado. Você é vocacionado, você é chamado aquilo. Não é só um título que eu carrego. Ponto 2. Como pessoa, péssima pessoa. Você vê claramente o desvio de caráter. Você vê claramente o desvio de conduta. E eu vou além. Nosso país já está muito bom para ter uma pessoa como ela na frente de um parlamento, né? O que acontece? Eu vou até trazer 2 pontos aqui, para a gente ver se a gente fala sobre eles, dentro desse mesmo assunto da pastora Renata Vieira. Pode ser que esses pontos aí venha dar mais impacto na reação dela. Segundo algumas informações, o rapaz era Polícia Federal, rodoviário. Se eu não me engano, o pai dela também é delegado, por isso que ela tem esse ímpeto, às vezes, E tem uma coisa, as pessoas estão comentando o seguinte, a gente depois vai até colocar um videozinho para a gente poder ver, ela falando um pouco sobre as pautas principais que ela defende em relação a que ela está se propondo a candidatar. A principal pauta dela é justamente a agressão contra a mulher. Então ela luta contra isso. As pessoas estão justamente dizendo, alguns comentários aí, ou as pessoas estão especulando que a pastora Renata tentou forjar uma situação para poder dar um checkmate para que ela pudesse ganhar para deputado estadual. O que as pessoas estão dizendo ou especulando é que ela, ao comprar esse sofá e o entregador indo até a casa dela, independente se ele ia entregar o sofá ou não, as pessoas já estão especulando que, de qualquer forma, ela ia tentar arrumar um problema para que o cara pudesse agredi-la e sair nas primeiras páginas do jornal. Aí é doença. A deputada, a pré-candidata a deputada, que luta pela pauta de contra a violência à mulher, foi agredida no seu condomínio, e aí o nome dela
É o que eles especulam. E, por outro lado, ela diz, isso aí foi palavras dela, de que o pessoal do condomínio, ao saber que ela era pré-candidata, que ela era de direita, e tinha todo aquele apoio do PL, do Flávio, da família Bolsonaro, eles armaram para ela, para que o cara pudesse lá instigar ela a cometer as agressões que ela cometeu. Um dos motivos a qual ela disse é justamente por isso. Pode ver, o cara nem entregador ele era um policial que foi lá disfarçado de entregador para poder criar algo e derrubar a minha pré-candidatura ou a minha candidatura. O que vocês acham sobre isso? Doença. Eu tenho dificuldade de acreditar Doença. nisso aí. Se a pessoa premeditou tudo isso por causa de uma campanha eleitoral, precisa consultar Aí é tratamento. urgentemente um psiquiatra. Porque a pessoa tramar isso para conseguir like, conseguir voto, eu não tenho outra justificativa. E você tá falando psiquiatra, e tem eu não sei se foi bom ou ruim para ela, mas depois ela apareceu no vídeo justamente mostrando remédios controlados que ela tomava justamente por causa dessa questão. Segundo ela, os remédios era porque ela tem certos traumas por causa das violências que ela sofreu dos antigos maridos. Então ela tem esse trauma e passa por tratamento e tem que tomar remédio controlado. Mas é um outro ponto que eu já vou aproveitar e colocar aqui. Olha, eu não tenho nada contra a pessoa casar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Para mim, isso cada um tem, entre aspas, os seus problemas, as suas questões. Cada um sabe aonde o sapato aperta. A questão é o seguinte, é só para a gente ter como contexto. Uma mulher que casou 6, 7 vezes. E todas as vezes que ela vai falar sobre os términos dos seus relacionamentos, ela diz que a maioria deles foi por agressão, que ela era agredida por seus maridos. A gente vai entender. A gente vai entender se um agredir ou 2, ou até se 7 agredir, mas qual é o contexto? Apesar de que a agressão contra a mulher sempre vai ser errada, independente de qual seja o contexto. Mas a gente viu aí, nas próprias imagens do prédio lá, até qual ponto um homem vai conseguir resistir. Porque eu não sei se vocês viram a imagem, mas além dela ter agredido o rapaz com socos e empurrões, e ela deu um tapa na cara do rapaz que eu acho que dava para ouvir lá no outro condomínio. E eu não sei em qual circunstância todos os homens aguentariam segurar igual esse rapaz. Inclusive eu vi várias outras pessoas, vários outros homens comentando, dizendo que se fosse eles no lugar, eles não sabiam o que faziam. Agora, nesses 7 casamentos aí, será que as agressões, repetindo aqui, em hipótese alguma, sempre vai ser errado o homem agredir a mulher em qualquer circunstância, mas essas agressões dentro da casa dela não partiam por uma certa, entre aspas, defesa, ou os homens estavam sendo agredidos lá, chegou uma hora que não aguentava, acabava... Então, Beto, falando de casamento, eu tenho uma visão clara em relação a isso. Não deve haver agressão. Não, em nenhum dos dois lados. Nem do homem com a mulher e nem da mulher com o homem. Um lar em paz e em harmonia é o melhor que pode ter para a família. Porque muitas vezes nós vamos falar, é contra a violência com as mulheres. Nós devemos ser contra a violência. Geral. Isso no geral. Seja mulher, seja homem, seja criança, seja adolescente, devemos ser contra a violência. E eu sou poldado pela Bíblia. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que o marido, ele deve amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Por outro lado, a Bíblia vai falar que a mulher deve honrar o seu marido. Você vê que é um a favor do outro. Um pelo outro. Um pelo outro. Eu vou amar a minha mulher, assim como Cristo amou a igreja, e por outro lado, a minha mulher ela vai me honrar. Como é que a mulher me honra? Não me agredindo, não atacando a minha masculinidade. Se você é homem, você vem cá e me bate. Tá atacando a masculinidade do cara. Tá desonrando ele. Tá agredindo o caráter dele. A Bíblia vai dizer que é melhor viver no deserto que com a mulher rixosa. O que é a mulher rixosa? A mulher que reclama de tudo. Você faz, tá reclamando. Você não faz, tá reclamando. Você vai, reclama. Você não vai, reclama. Até que ponto a paciência do homem vai?
É isso que a gente tem que entender. Eu tenho que amar a minha esposa, mas ao mesmo tempo a minha esposa ela tem que me honrar. Quando os dois agem dessa forma, você tem um casamento harmonioso. Porque a vida dois, ela não é fácil. A vida dois, ela é complicada porque a vida tem percalços. Vai ter meses que as contas vão apertar. Vai ter meses que vai ter que escolher qual conta pagar. Vai ter situações adversas da família de um e da família de outro que vão interferir na relação. Só que aí é onde vem a maturidade dos dois de lidar com isso. Se não tem maturidade para lidar com isso, acontece a desonra da parte da mulher, parte do homem. Acontece do homem não amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque um laço foi quebrado. A maturidade, ela se tornou uma criancice e trouxe para o casamento alguns problemas que não deveria ter. Quando você vira para mim falar, a pessoa já casou 7 vezes, desculpa, para mim isso não é normal. Para mim não é normal. E na maioria das vezes o problema, às vezes, não está em quem ficou, vai estar em quem. Não é normal. Por quê? Tem algum problema. Eu já casei 7 vezes, tem algum problema. E assim, eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência. E quando se trata de violência contra a mulher, eu sou mais ainda, por vários motivos. E por força, né, e tudo mais, do homem, comparar a força do homem com a mulher e várias outras coisas. Mas eu sou totalmente contra a violência. Para mim, nada justifica um homem agredir uma mulher. Para mim, nada justifica. Com relação a isso dentro do casamento, tem que ver o seguinte, são 2 pessoas que tiveram criações completamente diferentes uma da outra. Por mais que tenha esse lance de quando tá namorando, nós somos tão parecidos. A família foram criações diferentes, lugares diferentes, criações diferentes, pais diferentes, vivências diferentes. Então, cada um já cresce com aquilo dentro dele que trouxe da família. É alguma coisa que já veio de raiz de um e de outro. Então, quando você junta com uma pessoa, tá casado com uma pessoa, sempre vai ter atrito em alguma coisa. O pensamento é diferente. Até aí tudo bem. Agora, quando você parte para violência, aí que já entra para outro, aí já é para outro assunto, outro debate, outro. Por quê? Até onde vale continuar casado? Não vale. Aí, pois é. Não vale. Por quê? Vai chegar um ponto, porque quando já parte para agressão, cara, pra mim aí já acabou o casamento. Acabou. Já não existe casamento, já não existe mais. Aí já é o adultério no sentido de algo foi adulterado. Sim. Naquilo que foi o propósito inicial, foi adulterado, já não existe mais. Então, irmão, já não tem mais casamento, né? Aí já acabou tudo. Então, se é pra agredir, chegou num ponto que já vai partir pra agressão, irmão, sai fora. Antes que isso aconteça. Vai pra casa da mãe, pra casa do parente. Já acabou, já não existe mais. Não tem mais casamento. Concordo. Não é? Eu concordo contigo em gênero, no número e grau. Eu falei, o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Mulher, se você não tem amor no seu casamento, se você olha pro seu marido, você não enxerga nenhum pingo de amor nele, então não tem mais casamento. Por outro lado, a mulher deve honrar o marido. Você é homem. Se a tua mulher não te honra, não tem casamento. E fim de conversa. Para concluir o assunto da, abre aspas, pastora, não gosto, que agora eu fiquei até irado dessa mulher ser pastora, porque biblicamente falando não é. Biblicamente falando não é. Para encerrar o assunto da senhora Renata ela precisa com urgência de tratamento. Nem é psicológico, não, é psiquiátrico. Ela tem que ir no psiquiatra. Literalmente. Ela tem que fazer tratamento para corrigir esses traumas que ela tem e depois voltar à atividade na sociedade. E, pelo que eu vi, o PL impugnou a candidatura dela, né? Graças a Deus. Mesmo. Não precisamos de outra pessoa mau caráter com persona dividida na nossa política. Não, sem contar que acaba sujando ainda mais o nome do partido. Quando eu falo sujando ainda mais, é porque para a sociedade brasileira, todos os partidos políticos são sujos. Mas quando uma pessoa se levanta, como a pastora Renata Vieira, ou Renata Vieira se levantou,
fazendo o papelão que ela fez, acabou sujando ainda mais o partido. Quando você vai olhar nos comentários, e já virou até um bordão aí, tanto da esquerda quanto das pessoas também, que às vezes não tem partido, aí, ó, mais um Deus, Pátria e Família. Mais um Deus, Pátria e Família. Então é só isso que as pessoas falam. Por quê? Porque uma pessoa com esse nível e ninguém reconhecer que é uma pessoa desequilibrada e deixar a pessoa chegar até esse ponto dentro de um partido, a ser pré-candidata a deputado estadual e quase participando das eleições, é justamente até uma falta de responsabilidade. Então, pelo que parece, realmente ela foi rejeitada, né? A pré-candidatura dela foi rejeitada e hoje ela não faz mais parte aí do quadro dos pré-candidatos aí. Uma coisa é fato, né? Ela pode não ser candidata, mas ela alcançou a mídia e ela vai aparecer de alguma forma em algum lugar. Depois ela vai porque ela conseguiu aquilo que talvez, assim, atirou no, como é que falar? Atirou no que atirou na lua e acertou nas estrelas. Então, assim, ela tentou algo que não deu certo, mas por outro lado, porque a mídia é isso. Ganhou repercussão. Se você for ver os Big Brothers, os reality show aí, quem tá lá é só a gente que causa. Infelizmente, e ela tem um pouco de relevância nas redes sociais, 1 milhão de seguidores no Instagram, o canal no YouTube é bombado, então assim, ela já tinha uma certa visibilidade no meio gospel, nesse meio aí, então não sei como vai ficar agora. Pois bem, e falando também em aparecer, em estar na mídia, vira e mexe, Leonardo Gonçalves está aparecendo aí, né? Ele sumiu, mas ele soma de vez em quando, ele aparece na mídia aí. E dessa vez ele apareceu aí com alguns questionamentos, ele apareceu aí também falando um pouco da história, por que ele sumiu, por que ele não tá, por que ele foi rejeitado das igrejas, dos convites, das agendas, do posicionamento dele com relação à política, que isso atrapalhou ele na carreira dele e onde ele está agora, que eu acho que ele está hoje ele assumiu a condição dele como professor, eu acho que ele é professor formado em línguas e está dando aula, Canadá? Alemanha, e está lá dando aula, tá dando aula de música e tudo mais. E tem vídeo aí, Beto, do Leonardo? Tem alguns vídeos aqui. Vamos ver um pedacinho de um vídeo dele aí, para depois a gente tá debatendo sobre esse assunto. Então, como nós vimos aí, o Leonardo Gonçalves teve em alguns programas, já teve no Bial, Conversa com o Bial, já teve podcast, já teve, né, vários vídeos dele aí, já saíram no decorrer do tempo. E recentemente ele voltou aí, e vira e mexe, eles perguntam por onde anda Leonardo Gonçalves, e ele sempre vem falando o motivo por qual ele tá fora das igrejas. Mas assim, na verdade ele comprou uma briga, né? Ele comprou uma briga, porque assim, o Leonardo Gonçalves, eu vejo que, na verdade, como vocês enxergam o Leonardo Gonçalves? Como um cantor cristão ou como um artista? Assim, só para... Como que vocês veem ele assim? Como um cantor? Porque eu acho que ele é da Adventista, não é? Não, ele é da... Não, Adventista. Adventista, que ele é até do coral Raiz Coral, eu acho que ele foi... É Quemuel ou Raiz Coral? Não, Raiz Coral, é não, mais não antigo. Lá atrás, com o Saaz, né? Com isso, com esses caras lá atrás, do coral lá atrás. Então, assim, como vocês veem, como um artista, viam, né? Que agora já nem vê, mas como um artista, né, da música ou como um cara mesmo da igreja? Olha, Leonardo Gonçalves, na minha humilde opinião, ele é um artista, da mesma classe dos artistas gospel. Teve uma ascensão meteórica, né? Quem não escutou e não se emocionou com a música Getsemane. Assim, mas quando ele entra no campo político, ele vai contra aquilo que a Bíblia nos ensina. É aqui que a gente tem que entender o contexto. Eu, como pastor, eu preciso me preocupar mais com as pessoas que sobem no altar da minha igreja do que com, de fato, as pessoas que saem. Por quê? Quem sobe no altar vai ministrar, vai falar, vai cantar e vai ensinar. A pergunta é, o que essa pessoa está ensinando?
Quando ele abertamente, igual ele fez, fala, eu sou de esquerda, é o que a gente tem que entender, que depois da queda do Muro de Berlim, a ideia de esquerda não é mais o contraponto do capitalismo. A ideia de esquerda virou o contraponto filosófico da cultura cristã. O próprio professor Tássio Licúrgico, de Rio Grande do Norte, inteligentíssimo, ele vai falar exatamente sobre isso. O espectro da esquerda hoje é mais no campo filosófico do que no campo capital. E você vê a esquerda brasileira muito em cima disso. Quando ele fala, eu sou de esquerda e eu apoio a esquerda, ele está subindo para o altar e falando, eu sou a favor do aborto. Ele vai subir para o altar e falando, eu sou a favor das pautas LGBTQIA+. Você acaba trazendo uma mochila de pauta, né? A mochila de pauta da ideológica. Que é uma... os ativistas LGBTQIA+, eles são contra a igreja. Eles já falaram abertamente que eles querem que as igrejas fechem. Ele vem contra a família brasileira, ele vem contra a igreja. Agora, se eu sou contra a igreja, por que eu estou no altar da igreja ministrando? Então ele vai falar, as igrejas fecharam as portas para mim, tá certo. Vou repetir, está certo. Porque eu, como pastor de igreja, eu não quero uma pessoa contra os princípios bíblicos ministrando no altar. Porque é incoerente. Vou abrir um leque. Eu falando contra o dízimo, não deve dar o dízimo. Dízimo é errado. E chegando no culto, falando agora, vamos falar de dízimos e ofertas. Incoerente. Eu não posso na rede social ser um e dentro da igreja ser outro. Aí o camarada vem na rede social, sou da esquerda, faço L, isso, aquilo, outro, e chega na igreja, quer que tenha outro discurso. Não tem como. Por isso que a pergunta é, as igrejas mudaram? Não, a igreja continua sendo a mesma. Quem mudou foi a pessoa. Eu tenho certeza que as igrejas não fecharam a porta para ele quiser ir lá sentar e assistir o culto. Mas, de fato, subir no altar como um pastor vocacionado por Deus, em que o próprio Jesus confidenciou a esse pastor ovelhas, que as ovelhas são de Cristo, para ele poder cuidar, ele não pode colocar qualquer pessoa. Literalmente, não pode. E o Leonardo Gonçalves é uma dessas. Se você defende pautas, você vai defender essas pautas. Se essas pautas são contra aquilo que eu tenho de ideia, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como regra de vida, então você é contra. Não deve ser chamado, não deve ser convidado. E agora eu tive que ir para fora porque eu perdi espaço no Brasil. Sim, meu amigo, você perdeu espaço no Brasil. E se você ficar com essas pautas lá fora, vai perder espaço lá também. Porque o evangelho ele é único. Ele não tem diferença. O evangelho pregado no Brasil é o pregado nos Estados Unidos, é o pregado na Europa. Mas será que ele continua... não sei se o termo certo é esse, mas que ele continua crendo no evangelho da mesma forma? Ou será que ele deu uma esfriada? Porque talvez hoje também ele não tá nem aí pra nada, ou ficou meio de birra. Porque assim, tecnicamente, eu sempre falo isso pro pessoal, Leonardo Gonçalves, tecnicamente, como músico, ele é um cara... Excepcional. Eu acho que o cara que virar e falar que o cara é ruim, o cara não entende música, porque o cara é espetacular. Ele é muito bom, mas muito bom. Tecnicamente, ele é muito bom. Só que há uma diferença dentro de tudo isso aí. Porque, por exemplo, eu vi, há muitos anos, estava tendo um projeto que estava tendo, nem sei qual estado que era, que tinha uma igreja que fazia, que de vez em quando ela levava alguns cantores e fazia era como fosse um DVD mesmo. Eu não lembro mais aqui qual era o projeto. Mas eu lembro que uma certa vez eu vi Leonardo Gonçalves ministrar, e uma igreja parece que era até meio assembleiana. E ele chegou e ele fazia suas firulas, seus solfejos, seus falsetes, que o cara é espetacular, muito bom. E ele fazia, só que os pastores lá ficavam assim, olhavam um para o outro, a igreja, tudo. Ele estava dando um workshop de técnica vocal, né? E nada mais do que isso. Mas assim, e repito, ele é muito bom acima da média no que ele faz. Mais do que o próprio Thales, que falava que era acima da média. Mas muito. Mas anos-luz. Depois não podemos em outro, até falar aí do nosso amigo Taleco, né? Mas
Mas o que acontece? E depois eu vi, só pra gente fazer um comparativo aqui, eu vi o David Keelan indo, né, num projeto de uma igreja onde que estavam indo esses cantores, e assim, vamos lá, se pegar tecnicamente, técnica vocal, David Keelan, Cirilo, Leonardo Gonçalves. Qual que é melhor tecnicamente? Leonardo Gonçalves. Anos-luz. Né? Anos-luz, tecnicamente, tá, gente? Porque aí já vai vir os defensores, né? Tô falando tecnicamente. Porém, quando o David Keelan chegou naquela igreja e quando começou as introduções, ele começou a cantar, queridão, foi... Mas é porque é diferente, a ideia é diferente, exatamente. Porque ele é um grande artista, cantor, ele é muito técnico naquilo que ele faz. Mas o contexto e qual o objetivo daquilo é diferente, cara. Um pouco mais antigo, início dos anos 2010, 2008, posso falar da marca? Pode, com certeza. Bom que ela patrocina nós. A Som Livre tinha uma propaganda até na Globo com os artistas gospel. Vai dizer, a Som Livre toca, você adora. Aí que a gente tem que entender a diferença do artista e do adorador. Você vai falar Leonardo Gonçalves, artista. A forma com que ele se porta, a forma como que ele canta. É igual você falou, os solfejos, melismas, os falsetes e tudo mais. Que o cara faz na voz, ele é espetacular. As notas que ele alcança. Sim. E eu vou repetir. Eu não vejo... Não só no mercado gospel. Eu não vejo no Brasil um cantor que alcança as notas que o Leonardo Gonçalves alcança. Ele é muito bom, cara. Ele pega alguns tons que eu, assim, pode até ter, mas eu não consigo me lembrar agora. Você vê que é a raridade que é. Eu vou ser um pouco defensor aqui do Leonardo, mas vocês podem continuar. Eu vou ser um pouco defensor aqui pelo seguinte... Não defendendo as pautas que ele defende, mas meio que defendendo a forma com qual ele se portou diante do sistema. Por quê? Vou explicar aqui. A gente estava falando sobre artistas, sobre cantor, sobre adorador, David Keelan, Antônio Cirilo. Todas essas pessoas aí, cantores, artistas, eles têm uma forma... não vou generalizar, mas a maioria, uma forma ou uma personificação, um personagem a qual eles, muitas das vezes, se portam no altar, ou se portam em seus ministérios. E tem uma outra personalidade, não dizendo que são arrogantes ou alguma coisa, mas uma personalidade mais secular, vamos dizer assim, quando eles estão fora do altar, não querendo dizer que seja pecado. Eu, particularmente, acho que o erro do Leonardo Gonçalves foi querer externar o que ele pensava. Por que eu estou te falando isso? Até dentro desses vídeos aí, eu vi um vídeo onde o Sérgio Lopes, cantor Sérgio Lopes, também muito famoso, deu uma cutucada nele lá. Parece que mandou um texto para o Leonardo Gonçalves falando justamente com ele isso. Falando que, como eles também, além de adoradores, eram artistas, que seria melhor ele não expressar as ideologias dele e também o lado político dele. E aí o Leonardo Gonçalves deu até uma resposta meio que dura para ele, falando justamente sobre isso, sobre essa questão de, se eu precisar ser falso para poder ganhar e me manter nesse contexto, eu prefiro, então, ser quem eu estou sendo aqui agora. Então eu prefiro ser cancelado. Isso que ele quis dizer. Não, deixa eu só concluir, só para vocês entenderem. O que eu quero dizer é o seguinte. Foi colocado aqui David Keelan, Antônio Cirilo, Leonardo Gonçalves, né, e vários outros. Eu estou falando por mim aqui, dentro do sistema ou da instituição, quando a gente fala sistema, fica um pouco meio parecendo que você é contra, né? Dentro do sistema parece que o cara é um antissistema e está sempre brigando contra a igreja, não é isso não. Vamos colocar. Dentro da instituição, há vários outros cantores que provavelmente têm a mesma ideologia do que o Leonardo Gonçalves. Além de ficar calados, são reconhecidos como de direita. São reconhecidos como cantores e pregadores que estão a favor da igreja, das pautas de direita, mas no fundo, ou eles estão em cima do muro, são apáticos, ou na verdade são até... Então, assim, só para finalizar aqui,
não vou dizer que se é errado ou certo da parte dele, mas se tratando do contexto a qual a igreja vive hoje, o camarada querer expressar ideologia política, até por causa da polarização, eu acho que é um tiro no pé. Seja com pautas de esquerda ou de direita. Você começar a querer militar demais a favor de ideologia política, seja para qualquer lado, você pode ter certeza, seu ministério já está... E eu concordo com você em relação a isso. Vamos lá. Se falando do artista em si. Ditado popular. A boca fala, o que o coração está cheio. Bíblia. De tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Jesus, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se o meu coração ele tem que ser puro, para eu ver a Deus. E se tudo que eu devo guardar, eu tenho que guardar o meu coração, pegando esse dito popular que a boca fala, o que o coração está cheio, meu coração está cheio de quê? O adorador, o cristão, o seu coração, ele tem que estar poldado em Cristo, cheio de Cristo. O pastor, ele tem que estar com seu coração cheio de Cristo. Nós podemos sim dar pitacos na política, dar sugestão na política. Mas como eu já disse em outro podcast, altar é lugar de adoração. Quando o cantor ou o pastor, ele polda para um lado completo, seja esquerda ou seja direita, e perde o centro que é Cristo, ele já perdeu completamente a sua essência. Como a música do David Keelan, que eu gosto muito, Essência da Adoração, a minha essência como um cristão, ela tem que ser uma essência de adoração a Deus. Se você vê um pastor que ele está incisivo na política, seja esquerda, seja direita, ele já perdeu a essência. O cantor, quando ele não aguenta, ele fala, não aguento, eu tenho que externar isso, porque o coração dele já não está externando a essência de Cristo. Já não exala o bom perfume de Cristo. O coração dele está gritando por pautas políticas. Se está gritando por pautas políticas, vai para lá. Vai para lá, então. Vai para lá. Porque se eu sou um adorador e eu subo no altar, igual você deu o exemplo, já não tem essência. Ele está no altar, ele vai cantar, ele vai fazer os melismas, vai fazer os falsetes, vai subir tom, vai descer tom, vai ser um espetáculo, mas não vai ser o culto. As igrejas fecharam a porta para mim, você parou de adorar, você virou um cantor. E assim, eu acho que também são escolhas. Eu concordo com o Beto, e que tem até algumas pessoas que possam até estar em cima do altar, mas que, na verdade, eles nem creem naquilo que eles estão fazendo ou cantando. Muita gente está lá, não se engane, tem muita gente... eu tive um professor dentro de um dos seminários que eu fiz na época, ele já até faleceu, que ele era o professor de música lá dentro, e ele falava o seguinte: vocês têm que parar com esse negócio de todos os cantores que vocês veem com essas músicas bem produzidas, virar e falar assim, poxa, esse cantor é uma bênção, ele é usado por Deus, por causa da música, porque você não conhece a vida do cantor, você está conhecendo a música e a interpretação dele como artista, mas você não conhece a vida do cantor, porque muitas vezes o cara está interpretando, mas o coração dele está muito longe daquilo que está interpretando, ele não vive aquilo que ele canta. Então, eu concordo que muitos que estão lá em cima, eles estão, só não externaram, mas talvez queriam externar igual o Leonardo Gonçalves, só que a fatura do cartão vai chegar. A partir do momento que você abriu a boca e você externou aquilo, depois não adianta você achar ruim porque fecharam as portas. Porque o que acontece? Fechou, né? Você fechou, porque assim, igual o pastor Paulo falou antes aí, e trazem. Aí vou sair de dentro da igreja evangélica e vou levar, vamos supor, para o terreiro. O cara chega lá, tá dentro do terreiro, ele, eu não sei como é que fala, ela de lá. Eu ia falar congrega, mas não sei se congrega, mas tá lá, não sei, gente. Frequenta mas o candomblé? Frequenta. E tá lá. E lá, normal, aceita o homossexualismo e tudo mais, e beleza. Aí o cara tá lá, passa a frequentar assiduamente lá dentro, mas ele vai e começa a defender pautas e levar pra dentro daquele contexto deles ali, que isso é errado, que não sei... Cara... eles vão correr com ele também, vai fechar as portas para ele, porque ele está indo... Então isso é em qualquer lugar, qualquer instituição que você tiver, se ali prega X,
Enquanto você está ali, você tem que se adequar àquilo. Ou se você não quer se adequar, então você vai procurar o seu caminho e aquilo que vai se enquadrar para você. Eu vou além. Vou pegar a sua casa, a minha casa, a nossa casa. Se na minha casa eu tenho uma regra que almoço e janta é só na mesa, o visitante que chega, ele vai poder sentar no sofá e comer? Pois é. Não. Você tem que se adequar. Eu tenho que me adequar à regra do lugar que eu estou indo. Uhum. Se a igreja, ela tem... Literalmente, a igreja tem uma norma de conduta. Uhum. Se eu não sou adepto à norma de conduta daquela igreja, eu tenho que sair. Uhum. Vou dar um exemplo. Existem igrejas ainda hoje que elas são muito tradicionais. Sim. Que você não pode bater palma. Tem. Aí eu vou chegar lá... Não posso fazer isso. É contra a norma de conduta daquela igreja. Tem igreja que é tradicional, ela não é pentecostal. Aí eu vou chegar lá e entro no manto na igreja, não tem como. Uhum. Norma de conduta. Agora, igual a questão do cantor. A minha norma de conduta vai contra não só o que a igreja prega, mas muitas vezes o que a Bíblia ensina. Então eu tenho que sair, eu literalmente sai fora. Não sirvo mais para aquele meio. Agora, não tem como eu pregar algo que é contra a igreja, pregar algo que é contra a Bíblia e querer os contratos das igrejas. Uhum. A minha opinião sobre o Leonardo Gonçalves é essa, bem clara. Foi para os Estados, para a Alemanha para virar professor lá, tudo bem. Deus te abençoe, seja feliz e seja próspero. Porque foi um caminho que ele escolheu. Quando eu falar a igreja fechou as portas, a igreja não fechou as portas. Ele escolheu um caminho diferente daquilo que a igreja ensina. O pastor, igual eu falei, o pastor tem que tomar cuidado com quem sobe no altar e canta, quem sobe no altar e prega, porque isso vai influenciar todo o corpo da igreja. Se influencia negativamente, a resposta tem que ser não. O que eu vou até colocar um pedacinho de um outro vídeo dele aqui. A gente vai estar vendo agora porque ele, além de tudo, ele deu algumas declarações que pode ter corroborado ainda para essa queda dele. Porque ele não só defendia, entre aspas, mas ele ainda, às vezes, fazia discursos mesmo. Então, assim, a gente vai colocar esse videozinho aqui só para a gente falar a respeito dele. Na sua carreira, como é que está, por exemplo, a sua agenda de convites para shows, igrejas, etc? Bial, a minha carreira, como ela existiu por 20 anos, ela acabou. Né? Eu vou continuar gravando música, a minha agenda ela é praticamente inexistente, eu praticamente não recebo convites mais. Tem a sua legitimidade, né? O que está havendo comigo não é, faço questão de dizer, que não é uma perseguição, uma rejeição, né? Realmente está havendo uma rejeição que não está partindo apenas das lideranças, né? Eu perdi, sei lá, no Spotify, perdi 500 mil streams mensais, 200 a 300 mil ouvintes mensais, né? São números hoje que a gente tem como quantificar de certa forma. Claro que existem muitas pessoas que ainda encontram conforto, eu ainda tenho bastante ouvintes mensais, ainda tem muita gente que ouve minhas músicas, mas assim, o formato de carreira artística que está baseado em agendas, né? 90%, 80%, 90% da carreira de um artista normal, entre aspas, gira em torno das agendas. Esse modelo, para mim, acabou e eu acho que não vai voltar mais e tá tudo bem. Bom, pessoal, a questão do Leonardo Gonçalves acaba sendo muito complexa pelo seguinte, porque tem a questão do próprio artista, tem a questão do cantor evangélico, independente de ser artista, e tem a questão também das músicas em si, que são, vamos colocar, poesia. Então, assim, até que ponto eu vou cancelar o artista, mas as músicas dele valem a pena ser cantadas, ser tocadas aí, né, nas rádios gospel e também serem cantadas na igreja. Bom, a gente vai entrar nessa questão aqui a respeito do Leonardo Gonçalves. Eu gostaria até de saber, né, a opinião do Robert e do Paulinho aqui, para a gente poder estar fechando aqui esse assunto Leonardo Gonçalves. Até que ponto o cancelamento do Leonardo Gonçalves vai fazer sentido de forma geral? Ideologia política dele a gente já sabe. Mas e ele como poeta, como cantor, as suas músicas deveriam ser cantadas nas igrejas ainda? Deveriam ser ouvidas por evangélicos que são de direita?
como que fica a questão? E outra, só para fechar aqui, para deixar vocês à vontade para poder falar sobre isso, tem a questão da própria forma de ver as pautas políticas do Leonardo Gonçalves. Eu estava vendo um vídeo do Sérgio Saas, que parece que é muito amigo do Leonardo Gonçalves. Ele disse o seguinte: ele disse que o Leonardo Gonçalves, além de ter vindo de uma família real da Alemanha, é o que ele diz, segundo ele, o Leonardo Gonçalves saiu daqui muito novo, se eu não me engano, tinha menos de 2 anos, porque a família dele, né, a descendência é toda alemã, ele praticamente viveu na Alemanha a vida inteira e veio para cá já sem saber falar português. Segundo ele, Leonardo Gonçalves só falava alemão. Então, assim, eu não sei qual que é a visão dele de esquerda. Às vezes é uma visão de esquerda, como você disse, é aquela esquerda verdadeira, entre aspas. Ele veio com essa visão, acabou caindo no colo da esquerda fake, que é a esquerda que tem no Brasil. Eles falaram, não, vamos doutrinar esse camarada aqui, porque ele tem voz lá dentro da igreja, e agora vai ter voz aqui e vai poder meio que bater na igreja fazendo parte dela. E acabou que deu ruim para ele. O que vocês acham disso? Então, a gente tem que partir para o princípio bíblico. Efésios 5:25 vai dizer que Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Existe outra passagem de Paulo onde vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se Cristo vive em mim e Cristo amou a igreja e por ela se entregou, então eu tenho que amar a igreja. Amar os evangélicos. Porque é uma ordem de Cristo isso. Quando ele chegou no vídeo e falar, eu não represento, eu não quero, eu não sou do meio, ele, ao meu entender, ele está ligando. Ele está dizendo, eu não sou. Você fala que eu sou evangélico, mas eu não sou. Você fala que eu sou da igreja, mas eu não sou. Aí cai naquilo que Pedro fez. O que Pedro fez? Ah, você estava com Jesus. Eu não. Ah, mas você andava com eles. Eu não. Você fala igual a eles, você anda igual a eles, vocês têm outro jeito deles e você não anda. Não, não anda. Negou. Ao meu ver, o que o Leonardo Gonçalves faz aqui, ele está negando Jesus. Ponto 1. Negou Jesus, está contra a igreja, então não deve mesmo ser contratado para ministrar. Ponto 1. Agora, ainda a questão das músicas. Acredito sim que as músicas podem ser tocadas. Porque as músicas, em sua maioria, eu não conheço todas as músicas deles, mas é que eu já escutei, todas elas são cristocêntricas. A mensagem, ela vai além do mensageiro. Período feudal, quando os reinos estavam em guerra, ou preparação de guerra, mandava-se um mensageiro de um reino por outro, e tinha até um pacto entre eles que o mensageiro não poderia ser atingido, porque a mensagem tem que ser levada, ou seja, a mensagem vale mais que o mensageiro. Eu estou pregando, eu pego, falo, Deus faz e acontece. Amanhã eu posso pecar, porque eu sou homem, eu sou falho. Mas isso não descredibiliza a mensagem pregada. A gente, nos bastidores, agora a gente estava falando do pastor Caio Fábio. Pastor Caio Fábio tem muitas pessoas da década de 80, 90 que se converteram ouvindo a mensagem do Caio Fábio. Ele pode depois ter mudado de opinião, ter mudado de pensamento, ter ido contra um dia o que ele pregou, mas a mensagem é maior do que ele. Porque a mensagem, ela não tem a ver com o mensageiro. A mensagem, ela é de Cristo. Então, quando você pega a música Leonardo Gonçalves, no Getsemane foi que meu Jesus orou, aconteceu, isso é bíblico. Se entregando ao Pai, mais uma vez, bíblico. Então, você pega a música dele, é totalmente cristã. A música bíblica é uma música que mexe na alma. É uma mensagem. A mensagem, ela é maior que o mensageiro. O mensageiro pode se desviar? Pode. O mensageiro pode errar? Pode. O mensageiro pode ir contra aquilo que um dia ele já pregou? Pode. Mas a mensagem, ela é maior porque a mensagem vai falar de Cristo. Ela vai falar do Evangelho. Ela vai falar daquilo que de verdade transforma e muda as vidas. Por isso que eu sou a favor. A música pode ser cantada assim. Já a pessoa, como ela, desculpa a palavra, mas infelizmente como ela se desviou, aí a direcionamento já é outro. Até porque aí a gente vai entrar até um assunto que depois a gente pode até abordar lá para frente, em outro episódio, em outro programa, com relação ao falso profeta. Porque às vezes as pessoas não entendem bem esse lance do falso profeta. Ele acha que a pessoa está levando uma mensagem e essa mensagem ela é verdadeira,
e depois vê a conduta da pessoa e confunde esse falso profeta com aquilo que foi levado, e na verdade, quando a gente for ver no contexto do que diz mesmo o falso profeta, é um pouco diferente daquilo que as pessoas falam aí. Então, depois a gente pode trazer esse debate aí, porque isso aí é muito amplo. Falso profeta não é o que erra a profecia. Exatamente. Então, assim, isso é muito além. Então, por que eu tô falando isso? Por causa da mensagem. Do que o pastor Paulo falou ali da mensagem. E casa com aquilo que eu falei, que um professor meu falou lá atrás. Nunca fale por causa de uma canção que você ouviu, não, esse cantor é uma benção. Você não conhece o cantor, você conhece a música, a letra, mensagem, aquilo que chega. Mas a vida dele você não conhece. Ele falou isso porque ele falou assim, eu conheço a maioria desses cantores. Ele falou assim, porque ele era maestro, ele acompanhou, era na época do como é que chamava aquela gravadora? Era a maior que tinha aí? MK, era da época da MK. Ele falou assim, cara, viajei com esses caras tudo. Você vê que esses caras aprontam dentro dos ônibus, a orgia que muitas vezes acontece nos bastidores, e depois tá ali em cima e vida que segue. E tem pessoas aí e tal, esse cantor é uma benção. O cantor não é. Essa música que você tá ouvindo, você consegue ter uma conexão e tudo mais, mas o cantor não. Então, a mensagem é diferente da pessoa ali. Então é algo muito complexo, mas que... Não, igual que eu falei. Eu já vi casos de pastores caindo em pecado. Pastores caindo em adultério, de anos de adultério, só que a mensagem da pessoa arrebatadora. É onde eu falo. A mensagem, ela é maior do que o mensageiro. Porque a mensagem, ela não tem a ver com quem está pregando. Ela tem a ver com Cristo. Uhum. E amanheceu, e a misericórdia do Senhor se renovou. As consequências vai vir para ele. Não para... Tanto a gente tem um exemplo de Jim Swaggart. Jim Swaggart foi um televangelista, um dos maiores. Só que caiu no pecado. Sim. Mas ele caindo no pecado não descredibiliza a mensagem pregada. Exatamente. E aí vai, até para a gente colocar esse fato do Leonardo Gonçalves ter falado o seguinte, ele falou assim, eu não represento os evangélicos. Só que ele deu um checkmate aí. Porém, aqueles que estão lá também, que é a bancada evangélica, eles também não representam. E aí vai cair naquilo justamente que eu falei. O problema seu, né, o Leonardo Gonçalves, foi você falar. Porque ele quis dizer assim, os que estão lá, que falam que é evangélico, que estão lá na política dizendo representar vocês, na verdade eles estão representando a si mesmo. O negócio deles lá é poder, é dinheiro, mas eles só não falam. Então vai cair justamente no que a gente estava falando. O problema, às vezes, maior, porque quando eu falo da questão instituição religiosa, muitas das vezes é o artista gospel ou o pastor renomado ele expressar, muitas das vezes, quais são as suas ideologias políticas ou qualquer tipo de outra ideologia. Agora, se ele está sendo bíblico da forma que ele pensa, se ele está sendo cristão da forma que ele pensa, aí vai ser ele e Deus. A questão é a seguinte, se ele expressar qualquer ideologia contrária da instituição religiosa, é muito provável que a queda dele já está com os dias contados, como aconteceu com o Leonardo Gonçalves e o próprio Kleber Lucas, né? Que são dois artistas fenomenais no sentido gospel e até de forma geral, secular também, que entraram pro mesmo caminho aí. Kleber Lucas já cantei, já toquei e já fui em shows. Tá vendo? Já fiz isso. Porque as músicas dele eram boas. Só que aqui volta o que a gente acabou de falar. A música é boa, continua sendo tocada até hoje. Tem músicas deles que eu escuto até hoje. Sim. Porque a mensagem é maior que o mensageiro. Paulo César Baruch regravou músicas dele, vários outros cantores depois regravaram canções dele e não é demérito nisso, não há demérito nisso. Aí, novamente, nós voltamos naquele assunto. Não é a mensagem, é o mensageiro nessa situação aí. Bom, pessoal, a gente vai estar dando continuidade não somente nesse assunto, mas em outros também, no nosso próximo episódio de podcast. Eu gostaria, né, de aproveitar e dizer para você que está nos acompanhando aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no Vê Comigo Podcast, se inscreva. Ative o sininho aí, coloque para receber as nossas notificações, para quando chegar um próximo episódio, o YouTube notificar você
Isso é muito importante. Queria aproveitar e agradecer aqui a presença, né, do pastor Paulo Alexandre. Agradecer também o Robert Silva, né, que está com a gente aqui no V Podcast, V Comigo Podcast. E eu queria, né, aproveitar, deixar aí aberto para os dois aí, para poder estar dando as considerações finais aí. Pastor Paulo Alexandre. Caro espectador, que bom tê-lo aqui até esse final. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. E tudo que nós dissemos aqui, traga um pouco para a sua vida. Vai ter eleição esse ano. Então tente votar em pessoas, não pela fama, não pelo argumento, mas busca na rede social, busca no Google, procurar ver quem é aquela pessoa de fato, se tem algum desvio de caráter ou não, porque é isso que faz a diferença quando se trata de dinheiro público. E no mais, que o bom Jesus te abençoe poderosamente. Caso queira me seguir no Instagram, Paulo_Alexandre Oficial, temos lá mensagens quase que diárias para edificar a sua vida. E no nosso canal do YouTube também tem algumas pregações nossas. Então entre lá, se inscreva, Pastor Paulo Alexandre, e que o Senhor te abençoe poderosamente. Obrigado, Beto. Aí. Obrigado, Robert. E para vocês aí que têm acompanhado a gente, esse é um espaço onde você pode estar comentando e deve comentar, né, Beto? Deixar aí sua opinião acerca de tudo aquilo que foi falado aí, nesse bate-papo, acerca de todos os assuntos que foram falados aí. E você possa também participar dessa comunidade que está sendo criada aqui e deixar aí a sua pergunta, a sua dúvida, o que você acha de tudo aquilo que foi falado aqui, não é isso, Beto? É isso mesmo, Robert. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Queria aproveitar e agradecer a sua presença aqui conosco. Se você puder compartilhar, né, o nosso podcast para uma pessoa que você conhece, a gente vai ser muito grato. Então, mais uma vez, até mais. Vê Comigo Podcast. Até mais.